Você já parou para pensar no que realmente mudou no mundo e em você no momento em que Jesus venceu a cruz e deixou o túmulo vazio para trás? Muitos vivem como se a ressurreição fosse apenas um evento distante no passado, mas a verdade é que ela ainda ecoa hoje, viva e poderosa, transformando histórias, renovando corações e oferecendo liberdade onde antes só havia medo e culpa. Talvez você esteja enfrentando dias cinzentos, carregando fardos invisíveis, achando que a vida perdeu o brilho. E se eu te dissesse que a resposta para esse cansaço já foi conquistada há 2000 anos, numa cruz? E se, mais ainda, essa resposta também viesse acompanhada da vitória suprema sobre a morte? Neste conteúdo, vamos mergulhar juntos nos segredos da ressurreição de Jesus, descobrir como o túmulo vazio é a nossa maior fonte de esperança e aprender a viver hoje sim, hoje mesmo no poder dessa vitória. Prepare-se, você vai enxergar a cruz e a vida de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. Vamos nessa? A ressurreição de Jesus é o alicerce da nossa fé, o coração pulsante da esperança cristã. Não se trata apenas de um milagre impressionante, é a declaração final de que o amor de Deus venceu tudo: o pecado, o medo, a culpa e a própria morte. Cada vez que lembramos do túmulo vazio, somos convidados a enxergar que a vitória já foi conquistada por nós. Não estamos lutando por vitória, estamos lutando a partir da vitória. Isso muda tudo. Quando olhamos para a cruz, vemos dor e sacrifício. Mas, ao olharmos para a ressurreição, enxergamos vida nova, liberdade e a promessa de que a morte nunca mais terá a última palavra. Jesus, ao ressuscitar, inaugurou um novo começo para toda a humanidade. É como se a história tivesse ganhado um novo capítulo agora, reescrito com esperança, graça e justificação. Somos testemunhas vivas dessa transformação divina. O amor de Deus não parou no Calvário, ele atravessou o túmulo e brilhou com uma força que a morte não pôde conter. Cada detalhe da ressurreição é um lembrete de que nada é impossível para Deus. Às vezes, no meio das nossas lutas, esquecemos do tamanho do poder que está à nossa disposição. Mas a ressurreição grita para nós: o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em você. E isso, meu amigo, muda a maneira como enfrentamos o medo e a dúvida. Você já percebeu como a ressurreição é a chave para vencer o medo? O maior terror humano sempre foi a morte e Jesus simplesmente a desarmou, transformando-a em porta de entrada para a vida eterna. Se a morte já não tem mais poder, que medo poderia ainda nos paralisar? A ressurreição nos liberta para viver com ousadia, com alegria, e com aquela leveza de quem sabe que já foi amado e perdoado. Celebrar a ressurreição de Jesus é celebrar nossa própria história de transformação. Não somos mais definidos pelos nossos fracassos, medos ou pecados. Em Cristo, somos uma nova criação, reescrita pela graça. Cada manhã é um lembrete de que, assim como o sol nasce após a noite mais escura, nossa vida pode recomeçar sempre no poder do amor de Deus. Isso não é só uma teoria bonita, é vida prática no Espírito Santo. Quer um exemplo simples de como viver essa verdade? Comece seu dia declarando: hoje eu caminho na vitória de Jesus, e não no peso dos meus erros. Faça isso olhando para o céu, lembrando do túmulo vazio, e sentindo a liberdade que vem da cruz. É um hábito que pode parecer pequeno, mas transforma seu jeito de pensar, agir e reagir. É trazer o poder da ressurreição para dentro da rotina. Por fim, nunca se esqueça: a cruz sem a ressurreição seria apenas uma história de dor. Mas a cruz com a ressurreição é a maior história de amor, vitória e renovação que o universo já conheceu. Jesus não ficou na sepultura, ele vive, e porque ele vive, nós podemos viver plenamente, livres da culpa, cheios de esperança e renovados pela graça. E o melhor, essa história ainda está sendo escrita em nós. O sábado entre a morte e a ressurreição de Jesus parece ter sido o dia mais silencioso da história. Para os discípulos, tudo parecia perdido. Imagine a angústia: eles viram seu mestre na cruz, ouviram o último suspiro, e agora? Silêncio. Nenhum milagre visível, nenhuma resposta rápida. Às vezes, nossa vida também entra nesse sábado, aquele espaço em que Deus parece calado, mas ainda está agindo.
O silêncio de Deus não significa ausência de ação. Pelo contrário, é nesses momentos silenciosos que as sementes da transformação estão sendo plantadas. É como um agricultor que, após semear, precisa esperar em silêncio até ver os primeiros brotos. No sábado de Jesus, o plano da salvação já estava em curso, mesmo que ninguém conseguisse enxergar. Fé é confiar nesse intervalo. Se hoje você sente que está vivendo um sábado sem respostas claras, saiba, você não está esquecido. Jesus entende o que é o peso do silêncio. E mais, ele provou que, após o silêncio, vem a glória. Às vezes, o Espírito Santo trabalha nos bastidores, construindo a vitória que seus olhos ainda não podem ver. O túmulo vazio não começa no domingo de manhã, ele começa no silêncio do sábado. Talvez você esteja esperando um sinal, um milagre, uma virada que ainda não chegou. Não desanime. Deus é especialista em agir quando tudo parece imóvel. Quem sabe, exatamente agora, o Espírito Santo esteja removendo a pedra que você nem percebeu? O sábado silencioso é o prenúncio da manhã de vitória. É a pausa antes do estrondo glorioso do amor de Deus quebrando cadeias. Há algo de profundamente libertador em aceitar que nem sempre veremos imediatamente o que Deus está fazendo. Assim como a cruz parecia derrota antes de se revelar vitória, o silêncio de hoje pode ser o palco onde Deus está montando a maior revelação da sua vida. A fé que supera o medo nasce nesses momentos de confiança cega, onde o amor de Deus é nosso único sustento. Uma prática simples? Em tempos de silêncio, em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Comece seu dia agradecendo pelo que ainda não viu, mas crê que virá. Ore com confiança, mesmo que o céu pareça fechado. Leia Salmos como o 27 e o 40 ali, você vai encontrar exemplos de como a espera silenciosa produz esperança e renovação. Transforme seu sábado em uma adoração antecipada. Lembre-se, o silêncio do sábado foi quebrado por um grito eterno de vitória no domingo. A pedra foi removida. A luz entrou no túmulo. Jesus saiu em triunfo. Se o seu momento atual é de silêncio, não desista. A glória está a caminho. A cruz nos deu o perdão, o túmulo vazio nos deu a esperança, e o sábado silencioso nos ensina a confiar no tempo perfeito do amor de Deus. O túmulo vazio é a prova mais escandalosa e maravilhosa do poder de Deus. Quando todos esperavam encontrar morte e derrota, o que encontraram foi a ausência. Um túmulo vazio, uma pedra removida, e um anjo anunciando: ele não está aqui, ressuscitou. Lucas 24:6. Não foi só um evento histórico, foi a inauguração de uma nova realidade para toda a criação. Muitas religiões veneram os túmulos de seus líderes, mas o cristianismo venera um túmulo vazio. Isso é simplesmente espetacular. Jesus não ficou preso nas limitações humanas, ele venceu a morte de forma plena e definitiva. Esse detalhe muda tudo. Nossa fé não é baseada em memória, mas em presença viva. Jesus está vivo e ativo, transformando vidas hoje. Quando você pensar em limites, dificuldades ou impossibilidades, lembre-se do túmulo vazio. Se a morte, o maior dos inimigos, foi vencida, que problema poderia ser maior? A ressurreição de Jesus é a assinatura divina dizendo: nada é impossível para mim. E é nessa certeza que podemos viver com liberdade, esperança e coragem renovada todos os dias. É interessante como o poder da ressurreição não se resume a um evento isolado. Ele continua se manifestando em nós através do Espírito Santo. O mesmo poder que levantou Jesus do sepulcro é o que nos impulsiona a superar medos, curar feridas emocionais e recomeçar onde pensávamos que não havia mais chance. O túmulo vazio é a senha de acesso à vida abundante. Quer um exercício prático? Sempre que sentir desânimo, visualize o túmulo vazio. Imagine a pedra rolada, o brilho da manhã, o susto das mulheres ao perceberem que algo impossível havia acontecido. Depois, declare sobre sua vida: se o túmulo está vazio, meu futuro está cheio de esperança. Esse pequeno gesto diário realinha seu coração à verdade da ressurreição.
Às vezes, a vida nos empurra para cavernas emocionais, depressão, medo, desesperança. Mas Deus é especialista em tirar pedras. Quando nos sentimos presos, Ele abre caminhos. Quando tudo parece morto, Ele sopra vida nova. O túmulo vazio nos lembra que, em Cristo, nunca é o fim. Sempre existe uma nova manhã, um novo começo, uma nova história. Por isso, nunca trate o túmulo vazio como uma lembrança distante. Trate-o como uma realidade presente. A cruz trouxe perdão, mas o túmulo vazio trouxe renovação e transformação contínua. E hoje, ao celebrarmos a vitória sobre a morte, somos convidados a viver não mais como prisioneiros do passado, mas como filhos livres da promessa. Somos uma nova criação em Cristo. A ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico, ela é um convite pessoal para vivermos em liberdade. Não falo de uma liberdade qualquer, mas da verdadeira, aquela que quebra correntes invisíveis de culpa, medo e condenação. A vitória de Cristo sobre a morte significa que você também pode viver livre de tudo que tentava te aprisionar. Liberdade não é apenas um conceito bonito, é seu direito como filho de Deus. Quando aceitamos Jesus, algo muda radicalmente dentro de nós. Não somos mais definidos pelos nossos pecados passados nem pelo que o mundo diz que somos. Em vez disso, recebemos uma nova identidade, baseada no amor de Deus e na vitória da cruz. A vida nova que nasce da ressurreição é uma existência marcada pela graça, não pela culpa. É um recomeço cheio de esperança e renovação. Quantas vezes você já se sentiu preso em erros do passado? A boa notícia é: a cruz levou tudo isso, e o túmulo vazio garantiu que você não precise mais carregar esse peso. Perdão total. Vida nova. Liberdade verdadeira. É como se Deus tivesse emitido um decreto celestial: você é livre para viver em Cristo. E, acredite, viver nessa liberdade muda completamente nossa perspectiva diária. Quer aplicar isso de maneira prática? Comece cada dia declarando que você é uma nova criação em Cristo. Escreva versículos como 2 Coríntios 5:17 em um post-it e cole onde possa ver. Toda vez que a velha culpa tentar voltar, lembre ao seu coração: eu fui liberto pelo poder da ressurreição. Esse pequeno hábito vai fortalecer sua mente e alinhar seu espírito à verdade. Liberdade também significa viver sem medo. O medo é como uma algema invisível que rouba nossa paz, nossos sonhos e nossa fé. Mas a ressurreição de Jesus quebrou essas correntes. Você pode enfrentar os desafios da vida com a confiança de quem já venceu em Cristo. Medite em Romanos 8:15. Você não recebeu um espírito de escravidão, mas de adoção, pelo qual clama Abba, Pai. Outro ponto importante: viver a liberdade da ressurreição nos impulsiona a libertar outros. Quando entendemos o amor e a graça que recebemos, somos chamados a estender essa mesma liberdade às pessoas ao nosso redor. Perdoar, apoiar, encorajar, tudo isso é fruto de quem foi transformado de dentro para fora. Somos chamados a ser canais vivos da renovação de Deus no mundo. Em resumo, a liberdade pessoal conquistada pela ressurreição não é apenas para nós mesmos, é para espalharmos. Quando você caminha na liberdade que Jesus conquistou, seu brilho inspira outros a buscarem essa mesma luz. É assim que o reino de Deus cresce, de liberdade em liberdade, de graça em graça, de vida nova em vida nova. E tudo isso começou com um túmulo vazio e um Salvador que vive. O poder da ressurreição não foi feito para ser celebrado apenas uma vez por ano na Páscoa. Ele foi dado para ser vivido todos os dias. O mesmo Espírito Santo que levantou Jesus do túmulo habita em nós, impulsionando nossa caminhada diária. Não estamos sozinhos nas lutas, nos desafios, nem nos momentos de fraqueza. Temos uma fonte inesgotável de poder renovador à nossa disposição. Viver o poder da ressurreição começa ao acordar. É tomar consciência de que o seu dia não é comum, é uma oportunidade divina para expressar a vida de Cristo. Mesmo nas tarefas simples, como trabalhar, estudar ou cuidar da família, há uma unção disponível para agir com sabedoria, graça e alegria. Cada atitude nossa pode refletir a vitória que já carregamos dentro de nós.
Enfrentar o medo? Sim, podemos. Porque o amor perfeito revelado na cruz expulsa todo o medo. 1 João 4:18. Sentir-se fraco? Lembre-se que, justamente na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. O poder da ressurreição nos ensina que a nossa verdadeira força vem de confiar, e não de controlar. De se render ao Espírito, e não à ansiedade. Quer incorporar isso na prática? Crie uma rotina de declarações de vida todas as manhãs. Algo como: hoje eu caminho na vitória da cruz. Hoje eu venço pelo poder da ressurreição. Hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo. Pode parecer simples, mas essas afirmações, repetidas com fé, reprogramam a mente e nos alinham à nova realidade de Cristo em nós. Outro ponto essencial é buscar sensibilidade espiritual. O Espírito Santo quer nos conduzir em detalhes no que falar, no que escolher, até em como amar melhor. Se queremos viver no poder da ressurreição, precisamos nos manter conectados a essa voz interior, cultivando uma vida de oração e de leitura bíblica constante. A palavra é combustível para essa nova vida. E nos dias difíceis? Porque eles vêm, não é? Nesses momentos, viver o poder da ressurreição significa não desistir. Significa lembrar que, assim como Jesus passou pela cruz antes de ressuscitar, nossas dores também têm um propósito e um final glorioso. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. O sofrimento é real, mas a vitória é garantida. Em resumo, viver o poder da ressurreição diariamente é uma escolha. Não uma vida sem lutas, mas uma vida com vitórias já asseguradas em Cristo. Somos convidados, todos os dias, a vestir a nova identidade que Ele nos deu, livres, amados, capacitados e plenos do Espírito Santo. Se a pedra do túmulo foi removida, que obstáculo pode realmente nos deter? A oração é uma das formas mais poderosas de vivermos a renovação que a ressurreição nos trouxe. Não é sobre repetir palavras decoradas, mas sobre abrir o coração e deixar o Espírito Santo soprar vida nova sobre todas as áreas da nossa existência. Quando oramos com gratidão pela cruz e pelo túmulo vazio, algo muda dentro de nós. Nossa mente se alinha ao céu, e nossa alma se enche de esperança viva. Começar a oração agradecendo a Jesus pelo sacrifício na cruz e pela vitória sobre a morte já transforma nosso foco. Em vez de olharmos para os problemas, nossos olhos se voltam para o amor e para o poder de Deus. E acredite, um coração grato é terreno fértil para milagres. Gratidão regada com fé é como uma semente que germina a transformação em nossa vida. A oração de renovação deve incluir todas as áreas: pensamentos, emoções, corpo, lar, família e relacionamentos. Um exemplo prático. Ao orar, peça: Senhor, renova minha mente para que eu pense com esperança. Renova meu coração para que eu ame como o Senhor ama. Renova meu corpo para que eu tenha saúde e disposição para viver teus propósitos. Vá além, apresente sua casa e seus amados à luz da ressurreição. Muitas vezes carregamos pesos desnecessários porque não entregamos tudo em oração. Pensamentos tóxicos, mágoas antigas, medos escondidos, tudo isso precisa ser colocado diante de Deus. E aqui vai uma dica ao final da oração: imagine-se deixando esses fardos aos pés da cruz, saindo dali com as mãos livres para abraçar a vida nova que Jesus conquistou para você. Uma prática poderosa é usar versículos na sua oração. Por exemplo, declare Romanos 8:11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, então ele também dá vida ao meu corpo mortal. Orar a palavra é como assinar um contrato com as promessas de Deus. Você reafirma a vitória que já é sua e fortalece sua fé para os desafios do dia a dia. E nos momentos em que o coração parece frio, sem ânimo para orar? Não se condene. Apenas fale com Deus como um filho fala com o pai. Seja sincero: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Deus se move com base no amor, não na performance. A oração sincera, mesmo que seja sussurrada em meio às lágrimas, carrega um poder tremendo de transformação. Por fim, nunca subestime o impacto da oração contínua.
Orar diariamente, ainda que por poucos minutos, constrói uma ponte firme entre o céu e o seu coração. Com o tempo, você perceberá sua mente será mais renovada, seu coração mais leve, sua casa mais cheia de paz. Tudo isso porque você decidiu viver a vida que a ressurreição disponibilizou, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Celebrar a ressurreição de Jesus é muito mais do que lembrar um fato histórico, é viver uma festa diária da vitória sobre a morte. Quando Jesus saiu do túmulo, ele declarou, sem palavras, que o medo, a culpa e a separação de Deus foram derrotados para sempre. Isso não é teoria, é uma realidade viva que transforma a forma como enxergamos nossos dias. Cada batida do nosso coração é uma celebração dessa conquista eterna. Imagine como seria viver todos os dias com o espírito de celebração da Páscoa. Não apenas uma vez por ano, mas como um estilo de vida, acordar com gratidão, caminhar com esperança, enfrentar desafios com a certeza da vitória. Essa mentalidade nos impulsiona a viver como quem já sabe o final da história, e o final é glorioso. Em Cristo, a morte perdeu o seu rugido e a vida ganhou a sua coroa. Celebrar a vitória sobre a morte significa também viver sem medo. A morte, que antes era o terror final, agora é apenas uma passagem para a vida eterna. Esse entendimento nos liberta para viver com mais ousadia, mais amor e mais propósito. Não estamos correndo contra o tempo, estamos caminhando rumo a uma eternidade já garantida pelo amor de Deus e pela ressurreição de Jesus. Uma forma prática de celebrar essa vitória é declarar isso em voz alta. Por exemplo, eu sou livre em Cristo. A morte foi vencida. Eu vivo pela graça e pela vitória da ressurreição. Essa simples prática reprograma nossa mente e fortalece nosso espírito. Além disso, ouvir a própria voz proclamando essas verdades renova nossa fé e traz um frescor novo para a alma. Outra maneira incrível de celebrar é compartilhar essa alegria com outras pessoas. Conte a alguém o que a ressurreição significa para você. Testemunhos têm um poder gigantesco. Quando falamos sobre como Jesus nos libertou do medo, da culpa ou da desesperança, estamos espalhando a luz da ressurreição para quem ainda pode estar preso em trevas. E não se esqueça, a celebração também acontece no secreto. Aquele momento sozinho com Deus, em que você agradece em silêncio, canta uma canção simples, ou simplesmente sorri lembrando do amor dele. Celebrar é mais sobre o coração do que sobre a aparência. Deus vê cada pequeno gesto de gratidão e se alegra conosco. A vitória é pessoal, mas também é compartilhada com o céu. Por isso, celebre hoje. Celebre mesmo que esteja em meio a lutas. Celebre porque a ressurreição de Jesus é a garantia de que nenhuma dor, nenhum problema, nenhum deserto é maior do que a promessa da vida eterna. E celebrar é um ato de fé, uma declaração ousada de que, por causa da cruz e do túmulo vazio, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Viver a ressurreição não é apenas entender que Jesus venceu a morte, é fazer dessa vitória o alicerce da nossa vida diária. É um compromisso pessoal decidir, todos os dias, viver como quem já foi liberto, perdoado e transformado. A ressurreição não é só para ser celebrada, é para ser incorporada em nossos pensamentos, atitudes e sonhos. É viver com propósito, com coragem, com fé renovada. Assumir esse compromisso significa refletir o amor de Deus em tudo o que fazemos. Jesus não ressuscitou apenas para nossa alegria pessoal, mas para que fossemos testemunhas vivas do poder da graça. Cada ato de bondade, cada gesto de perdão, cada passo de fé é uma forma de viver a ressurreição. Não somos espectadores do milagre, somos participantes dele. Quer começar a viver isso de forma prática? Pergunte a si mesmo todos os dias o que, em minha vida hoje, pode mostrar que Cristo vive em mim? Talvez seja a paciência num momento difícil, a escolha de perdoar alguém que te feriu, ou simplesmente manter a esperança quando tudo parece desabar. São atitudes assim que revelam o poder da cruz e do túmulo vazio operando em nós. Viver a ressurreição também é vencer o medo de ser quem Deus te chamou para ser. Quantas vezes nos escondemos atrás de desculpas, inseguranças ou comparações? Em Cristo, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Não importa o tamanho da nossa luz, o importante é que ela brilhe.
O Espírito Santo nos capacita para cada passo que parece grande demais. E tem mais: assumir o compromisso de viver a ressurreição é também renovar nossa mente constantemente. Romanos 12:2 nos chama para essa transformação diária, não nos conformarmos com este mundo, mas sermos renovados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A ressurreição abre a porta para uma vida de novidade contínua, de recomeços e crescimento. Se quiser, crie uma pequena oração diária para afirmar esse compromisso: Senhor, hoje eu escolho viver na luz da Tua ressurreição. Que meus pensamentos, palavras e ações reflitam a vitória que conquistei em Ti. Repetir isso em voz alta, com fé, é como assinar um contrato espiritual de fidelidade com o novo caminho que Jesus abriu para nós. Por fim, nunca esqueça: viver a ressurreição é um convite à liberdade, mas também uma responsabilidade gloriosa. Somos chamados a amar, servir, levantar os que caem, perdoar 70 vezes 7. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos amados primeiro. A ressurreição é a prova eterna de que o amor de Deus é mais forte que qualquer morte, e é esse amor que nos move para viver plenamente. Agora que você caminhou comigo por essa jornada de esperança, liberdade e renovação, eu te pergunto: como seria sua vida se, a partir de hoje, você realmente vivesse no poder da ressurreição? Que áreas da sua história precisam ser tocadas pela certeza de que a morte foi vencida e a vida eterna já começou em você? Será que ainda existem pedras que precisam ser removidas? Sonhos esquecidos que Deus quer ressuscitar? Relacionamentos que precisam ser renovados pela graça que jorrou da cruz e brilhou no túmulo vazio? Não permita que o silêncio dos seus sábados apague a fé na vitória que Deus já escreveu para você. Lembre-se: a ressurreição de Jesus não é apenas uma lembrança, é uma realidade viva dentro de você. É o Espírito Santo soprando nova vida nos seus dias, é o amor de Deus reafirmando que você é livre, perdoado e chamado para coisas maiores. Não desperdice essa oportunidade. A vitória já foi conquistada, agora é hora de viver nela. Se este conteúdo falou ao seu coração, eu te convido: inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e venha fazer parte dessa caminhada de fé e transformação. Aqui, juntos, vamos aprender a viver não pela aparência do mundo, mas pela realidade eterna da cruz e da ressurreição. Jesus vive. E porque Ele vive, você também pode viver plenamente, intensamente, eternamente.